Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, sim, para você mesmo, estamos começando o segundo bloco da edição 625 pós-Grande Prêmio do Japão. No primeiro bloco nós falamos bastante de Ferrari, a equipe que chegou aí com tudo, chegou chegando, fez ali primeira fila na classificação, tudo mais. E aí na largada deu no que deu, a gente discutiu tudo isso e agora é hora da gente falar sobre outros assuntos. Fábio Campos, nós prometemos lá, demos alguns gostinhos, alguns teasers no final do primeiro bloco, mas eu quero começar este bloco falando sobre algo que nós não chegamos aí a dar um preview, que nós falaríamos aqui, que é o seguinte: sábado cancelado as atividades, sem terceiro treino livre, sem a classificação foi jogada pro domingo. No domingo deu no que deu, né? As equipes ainda batendo um pouquinho de cabeça sobre qual composto usar, se duraria ou não, colocava um pneu que não durava o que deveria durar, tudo mais. Então, não valeria, Fábio Campos, já que a Fórmula 1 está discutindo exceções para provas tais, vamos fazer inversão de grid, vai ter prova no sábado, prova no domingo, prova classificatória e tal, mas vai ser só para provas tais e tais. Para essas provas no Oriente, em que as Américas e a Europa sofrem um pouquinho com os horários, não seria mais confortável fazer a pessoa, os que gostam de assistir ao vivo, não você, obviamente, mas as pessoas que gostam de assistir ao vivo, acordar uma noite apenas, como aconteceu. O pessoal ficou acordado, viu a classificação, fez ali o seu lanchinho, tal, pediu sua pizza, tal, enrolou um pouquinho, pá, já estava começando a corrida. Não viraria um formato muito válido esse? Qual a sua opinião, no fim das contas? Obviamente aconteceu por causa do tufão, mas eu gostei tanto do que aconteceu que eu ficaria muito feliz se a FIA falasse: olha, de agora em diante, todas as corridas no Oriente vai ser esse formato. É um dia de treinos, de repente pode até aumentar de 1h30 para 2 horas, para compensar o terceiro treino livre que não vai ter, mas a classificação será horas antes da corrida. Se acontecesse num país que te fizesse acompanhar em outros horários, você também gostaria? Ou não? Você gostou porque foi em Suzuka, onde se juntava ali 10 da noite com 2 da manhã, mas e se fosse um corrida 6 da manhã com treino às 3? Você gostaria, não? Sim, eu acordaria uma vez só. A sua principal preocupação é com a audiência, você está querendo dizer. Exatamente. Você acha que essa mudança seria útil em termos de audiência mundo afora? Eu acho que é muito difícil você acoplar Ásia, América e Europa em horário bom para todos. Por que eu estou citando Ásia, América e Europa? Europa porque é o coração de tudo, porque é onde a Fórmula 1 se baseia para passar em horário aceitável. América porque os Estados Unidos são um mercado que a Fórmula 1 sonha, e muito mais agora, com a Liberty Media. E a Ásia porque é um mercado consumidor fortíssimo, do qual ela não pode abrir mão. Não é nem questão mais de querer ou não querer. Pela força econômica que o Oriente, digamos assim, com China, com Japão, só para dizer esses dois, fora Singapura, Tailândia que está chegando, Tailândia não, Vietnã, né, que não é tão como a Tailândia é a MotoGP, mas enfim, a Ásia como um todo. Eu acho que esse motivo não sustenta, Raposo. Eu acho que o que sustenta, eu achei que você fosse por essa linha, é de um formato de final de semana diferente. Quando você começou a falar de que não teve um treino, de que não teve... Aí eu acho que se sustenta. Aliás, eu quero dividir com o ouvinte que não prestou atenção aos detalhes,
provavelmente porque a televisão brasileira a eles não deve ter dado tanta importância, se tiver dado, me corrijam, ao grande sucesso que foi a operação logística da Fórmula 1 nesse final de semana. Embora com uma falha gravíssima de ter que se cortar uma volta do Grande Prêmio por causa de um problema de cronometragem, um problema, digamos, do rastreamento da Fórmula 1, que eu acho gravíssimo você cortar uma volta de um Grande Prêmio. Principalmente uma volta em que teve coisas, como a batida entre o Pérez e a Toro Rosso do Kvyat, se eu não estou enganado. Para responder a sua pergunta, Raposo, eu acho que em termos de audiência pode funcionar para televisão, não funciona para o autódromo, porque eu já disse aqui, um dos grandes problemas de matar a sexta-feira, que é o que eu defendo, é que o autódromo quer ter 3 dias de atividade, tem direito a ter 3 dias de atividade, tem que se sustentar com 3 dias de atividade. Se cortar para 2, tem que cortar preço do ingresso. Se cortar preço do ingresso, começa a não ficar mais sustentável para o autódromo. Então, pode funcionar para televisão, talvez, nesse seu raciocínio de juntar tudo de uma vez. Eu gosto da distância entre qualifying e corrida. Eu acho que ela é um momento às 24 horas, claro que não exatamente, mas às 23 horas entre, ou às vezes, dependendo do país, um pouco mais, um pouco menos, entre classificação e corrida, eu acho que são, embora eu não as viva, mas eu não estou aqui fazendo comentário dos meus hábitos, eu acho que elas são proveitosas para a Fórmula 1, como manchete no mundo, como ponto de discussão. Você ter ali uma classificação que normalmente dá assunto e separar ela da corrida, você está mantendo a Fórmula 1 mais em evidência, mais tempo em evidência, com o que importa, que é o sábado e o domingo. Infelizmente, a sexta-feira poderia estar nessa equação. Poderia ser um pulo de 3 casas. Infelizmente, é de 2, porque a sexta-feira é inócua, não existe. Agora, em termos de formato esportivo, Raposo, para se diminuir, por exemplo, o FP3 ter deixado de existir, influenciou demais na corrida. Influenciou muito mais do que se imagina na corrida. Mas eu vou deixar vocês dois falarem, vou deixar o Banniman falar, e depois eu volto para falar da questão da parte logística, que para mim foi fantástica, que muita gente não viu, não sabe exatamente o que a Fórmula 1 fez para não ter que cancelar a corrida. Mas daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Bom, irmão, só para você começar com um pouco mais de assuntos aí para você argumentar, discordar e tal, a Graziella também escreveu sobre esse assunto. Grande Graziella. O que é que a Graziella não escreveu, né? Muito parabéns, Graziella. Primeiramente, quero destacar que achei o formato da classificação em grid no mesmo dia ótimo. Sem contar que parece que a eliminação de um dos dias de treinos livres deixou as equipes mais sujeitas a cometerem erros. Olha, isso sim, mas eu acho que tem um problema que pode agravar. Não, eu defendo a questão da imprevisibilidade. Inclusive, eu acho que se continuassem os treinos, que eles fossem horários diferentes da corrida, até para não ter aquela questão da temperatura, enfim. Exato. Mas FP2, né? Esse é onde tinha que se mexer muito. Exatamente, eu acho que ele deveria ser ignorado. Eu acho que teríamos que ter a sexta-feira assim, por tudo até que o Campos falou, concordo. Eu acho que tem uma questão econômica aí, mas você não eliminaria a sexta-feira por completo, né? Teríamos o FP1 em horário diferente da corrida, não teríamos o 2, na verdade o 2 seria no sábado, só que é confortável para a gente ver uma classificação no mesmo dia, com questão de horas ali para a corrida, mas e se dá algum problema com o carro, pensando nas equipes mesmo? Qual o tempo de reação que ela tem? Quase não correu. O Kubica quase não correu. Inclusive ele reclamou da asa, né, porque pegaram a asa do modelo anterior. Ele reclamou que o carro estava ruim. Agora, tudo aquilo que eu falei no primeiro bloco não vale para o Kubica, de assessoria de imprensa. A gente vai ver em 4 corridas um piloto sem o menor pudor para atacar a própria equipe na relação Kubica-Williams, porque não tem contrato, porque não tem responsabilidade, entre aspas, porque sabe que não vai continuar na Fórmula 1. A verdade de um piloto quanto à sua equipe existe só em um caso, que é o Kubica com a Williams, até o momento. Porque ele reclamou, Banda, da asa, de terem tirado uma asa que era experimental do ano que vem, e ele andou os treinos inteiros, com todos os treinos que existiram, né, os 2 que existiram, ele andou com essa asa, e reclamou da equipe ter tirado dele. Claro que entra muito reclamação, o erro dele foi claro e foi óbvio, mas é uma relação de ataque entre um e o outro na Williams hoje. Ele já não tem
mais nada para tirar da Williams, se é que tinha alguma coisa durante o ano, mas como você mesmo falou, ele não tem vaga, eu acho que, enfim, aí é um outro assunto, né, por que ele está na Fórmula 1, mas eu vejo um problema aí de você fazer alguma atividade no domingo que possa ser prejudicial para as equipes nesse tempo que ela vai ter para reação para colocar o carro de novo. E a gente está vendo para mim, eu acho que o grid teria que ter pelo menos uns 26 carros, assim, para ficar aquele grid gostoso, mesmo com as nanicas lá de 2010 a 2014. Imagina você ter 19, 18 carros por conta de uma falha, né? Você está perdendo parte do espetáculo. Então, isso me preocupa na questão de ter atividades no domingo. Né, que o cara vire a madrugada, o sábado para o domingo, consertando o carro. Pô, a gente sabe que eles têm competência suficiente para colocar um carro alinhado no domingo. Se for feita 4, 5 horas antes, a gente não tem essa certeza. Então eu acho muito arriscado. Se é uma batida como a do Kvyat com a Red Bull em 2015, que é aquela que o carro capota, não correria. Então. Não tem tempo hábil, né? Por mais rápido que ele seja, não tem como. Fábio Campos, o senhor prometeu falar da logística? Mensagens distintas suas aqui, né? Que você dá uma mensagem fora do ar e agora dá outra mensagem no ar. Antagônica à outra. Eu vou tentar ser bem resumido, Raposo, nesse assunto. A Fórmula 1 quase não correu em Suzuka por causa do furacão, que a Fórmula 1 tentou esperar até o último momento. O furacão até, no final das contas, não acertou Suzuka como acertou outras partes do país. Houve até mortes, né, pelo que eu vi, no Japão, que é muito grave, que é muito chato, mas a pista mesmo, embora esteja ao lado do mar ali, né, não foi tão acertada quanto a isso, mas o fato da Fórmula 1 ter que desmontar uma estrutura que ela normalmente monta a partir de segunda, domingo, às vezes, dependendo do autódromo, ter que desmontar muito dessa estrutura, não completa, mas muito dessa estrutura, e remontar em 24 horas, em menos de 24 horas, foi um feito. E o que eu queria chamar a atenção para o ouvinte do Café, Raposo, é que para nós aqui, vai ter furacão, ok, a gente muda o dia, a gente liga ali outra hora, mas dentro da Fórmula 1, ter que desmontar toda a parte de imprensa, toda a parte de transmissão, ter que desmontar toda a parte de câmeras que estão pela pista, e eu já vi isso nas corridas que eu fui lá fora. Isso não é desmontado, o cara ele passa ali uma tranca e vai embora, fica todo o equipamento ali, até porque não há riscos como outros certos países, fica tudo ali. E depois ele volta e sobe ali na sua posição e continua trabalhando. Não dava para fazer isso em Suzuka, tiveram que desmontar toda a parte de câmeras, todos os pit walls, onde ficam ali os chefes de equipe, aquilo tudo teve que ser desmontado, não pôde ficar nada exposto, tiveram que remontar o centro de comunicação da Fórmula 1, que não é só uma coisa de transmitir para o mundo as imagens, aliás, você imagina, correu-se o risco, né, da Fórmula 1 não ter como transmitir imagens para o mundo. Você já imaginou a corrida de Fórmula 1 acontecer e não poder ser transmitida para o mundo? Que coisa absurda, incalculável. Por mérito deles não aconteceu. Mas o centro de comunicações inviabilizaria a corrida de acontecer, porque o centro de comunicações não lida só com as imagens, lida com os dados. E as equipes de Fórmula 1 hoje não conseguem correr sem os dados. Então a corrida, muito mais do que a dificuldade de se ter uma corrida e não transmitir, isso é muito mais hipotético do que não ter de fato a corrida. Essa possibilidade sim era muito mais real. Então, só para deixar registrado, Raposo, o trabalho que fizeram foi um esforço que, repito, aqui de longe, sem olhar a Sky da Inglaterra, fez uma reportagem, abriram uma reportagem, fizeram uma entrada de 12 minutos, mostrando muito dessa parte logística, o que se desmontou, o que não se desmontou, como as equipes tiveram que subir tudo que elas tinham nos boxes, para o caso de inundação. Então, assim, subir o carro é fácil, mas teve que subir toda uma parte de cabeamento. Então foi uma coisa, Raposo, muito... Para nós aqui foi, mudou do sábado para domingo, legal, a gente liga a televisão e continua assistindo. Mas para eles lá foi uma coisa muito forte, muito difícil, e foi um mérito grande a Fórmula 1 ter conseguido correr, porque não se desmonta de sábado para domingo, não se desmonta de sexta para sábado e monta para domingo facilmente o que você leva uma semana para colocar de pé. Então eles demonstraram, teve gente lá que deve estar pedindo aumento de salário, merecidamente, e gente que deve estar ganhando promoção, porque o que eles fizeram chega a ser assustador, Raposo, como há um lado que a gente não vê de desmontagem e remontagem que teve que ser feito correndo de um dia para o outro.
Falei que ia ser breve e não fui. E Mas não valeu foi. a pena. Mas valeu a pena. Vamos falar de Mercedes, então. Temos alguns e-mails aqui que eu vou pontuar, seu Ricardo Bannerman. Já te falo o teu nome, porque assim que eu os pontuá-lo, eu quero ouvir a tua opinião antes da gente passar para o Fábio Campos. Então, alguém tá respirando aí, com vontade de querer falar alguma coisa, parece. Acho que é impressão minha. Não sou eu, porque eu já percebi que eu tô em punição. Eu tô, digamos, eu tô no banco de reservas até segunda ordem. Ô, louco. Estamos aqui para isso, vamos lá. O Ítalo Penha diz o seguinte: sobre a estratégia da Mercedes, também tivemos bastante opiniões distintas. A Mercedes, ao que parece, seguiu a estratégia do Vettel, porém com pneus diferentes, mas se viu obrigada a fazer justiça ao Bottas, ao que me parece. A Mercedes precisava fazer 2 paradas? O Hamilton ganharia a corrida se não tivesse feito a segunda parada? O Marcos Vinícius fala: a Mercedes parou o Hamilton pela segunda vez para evitar uma disputa pela liderança entre ele e o Bottas. Faltando 11 voltas e estando a 18 segundos à frente do Vettel, entendo que não havia necessidade de parar o piloto britânico, exceto para evitar uma disputa entre seus dois pilotos. Teria sido essa a linha de pensamento da equipe alemã, ou estou sendo apenas paranoico devido ao recorde de manipulações que as equipes fazem em quase todas as corridas? A Caroline também fala, né, sobre, para finalizar, o que vocês pensam sobre a estratégia da Mercedes no fim da corrida. O Cesarino, né, a Mercedes poderia ter feito a dobradinha, mas como seguiu de maneira inútil as 2 paradas da Ferrari, já que seu ritmo era para uma só, fez 2 com 44 para não pedir ao Bottas que aceitasse ficar em segundo de novo. E o 77 diminuiu muito o ritmo com o último jogo de pneu, já que tinha gás para ser mais rápido. Ricardo Bannerman Soares, a Mercedes resolveu então fazer a alegria de Valtteri Bottas? Sim, e eu vou tentar fazer de uma forma bem picante, que é para cutucar o Campos, porque ele odeia esse tipo de coisa, de estratégia, né? Poxa, eu não sei se você viu meu Twitter hoje, se você já viu que eu já esbravejei lá, mas vamos lá, vai lá. Eu fico mais contente ainda por você ter esbravejado, e agora eu vou acessar. Qual que é? Você tem Twitter, né, Campos? Qual que é mesmo? Para você e para Graziella, é @CampusFB. E @café velocidade, para quem não sabe, o nosso do podcast. Mas @CampusFB e @Thiago Raposo, tá? Ele não fala, ele não gosta de se divulgar, eu não entendo por quê. Mas ele é @Thiago Raposo também, quem quiser seguir. Com TH. Com TH. Olha, eu acho que existem 2 pontos de vista, né? O primeiro nosso. Eu acho que a gente queria ver um Hamilton indo para as cabeças. Não acho, como o Ítalo falou, que era necessário fazer aquela parada. Tem até um gráfico que parece muito videogame ali, que mostrava que ele estava com 80% da capacidade dos pneus ainda. Faltavam 10 voltas para ele fazer. E li algumas coisas hoje, que eles fizeram a parada do Hamilton para ele poder buscar o Vettel, coisa que a gente viu aí, ele chegando perto, teve ali uma certa destreza do Vettel para não deixar ele passar, porque ele já estava com os pneus ruins, mas eu, olhando por esse ponto, não precisava ter feito a segunda parada. Olhando como fã, ele tinha que ter continuado com os pneus amarelos e deveria ter seguido à frente do Bottas e ter ganho mesmo, isso seria corrida. Mas olhando pelo lado corporativo, pelo lado de resultado, pelo lado de salvaguardar aquela gordura que todo empresário quer ter para poder queimar lá na frente, eu não condeno essa visão da Mercedes. Se eu fosse o Toto Wolff, eu faria a mesma coisa. Eu não tô nem aí se vai ser o Se Hamilton. O Café com Velocidade vai criticar o Senna segunda-feira. Então, olhando eu lá da Alemanha, quem é o Café com Velocidade na fila do pão? Né? Eu acho, assim, generalizando, um desrespeito com o fã, mas ele está sendo pago para fazer a melhor, usar aquele caderno de regras e falar o que eu posso usar daqui, o que é lícito, o que não é. Ele fez isso, no meu ponto de vista, para deixar o Bottas mais distante do terceiro colocado, que, se não me engano, hoje é o Vettel, né? Porque o Leclerc ficou lá para trás,
se não me engano, o Max ainda tá na parada. Enfim. Ricardo Bannerman, esse é o podcast de Fórmula 1 que nunca dá o resultado e nem dá a classificação do campeonato. Porque eu acho uma bobagem, né? Você tem o Google para isso, né? Você tem lá o Fórmula1.com para ver todos os detalhes ali. Mas, enfim, eu faria a mesma coisa. Se eu tô sendo cobrado por um resultado, eu não vou conseguir fazer 1-2. O Hamilton já tá com o campeonato na mão. Por que eu vou trabalhar agora? Eu tenho que manter o Hamilton onde ele tá, fica quietinho, faz lá seu arroz com feijão, e eu vou salvaguardar o meu segundo piloto que tá aí perigando até de perder a segunda posição. Eu quero fazer barba, cabelo e bigode. Esse é o raciocínio da Mercedes, é o raciocínio do Toto Wolff. Não o condeno por isso no olhar corporativo, mas é altamente condenável pelo esporte, com certeza. A gente quer ver lá eles baterem roda e suarem, né? Tirarem o capacete, suados, falar, ganhamos, chegamos e fizemos 1-2, mas na pista e não dessa forma. Fábio Campos. Mais e-mail sobre o assunto, não? Pô, você não vai me avacalhar, Campos? Espera aí, Vou responder, eu só estou perguntando se há e-mails a serem inseridos entre uma fala e outra. Ah, bom. Pelo silêncio do âncora, Fábio parece que não. Campos. Só esclarecer a informação, tá, Budman? Que quando a gente não dá classificação e resultado, mas quando alguém levanta, a gente não pode deixar desinformado o ouvinte. Então o Leclerc é o terceiro no campeonato, ainda, com 223 pontos. Tá? Ele está 41 atrás do Bottas, que tem 274. Vamos lá, vamos entrar nessa discussão, que para mim é muito parecida com outras que a gente já teve. Mas vamos tentar abordar aqui de uma outra maneira. Primeiro, eu não vou analisar ela sob o olhar de nomes. Porque teve gente que já até respondeu para mim lá no Twitter. Mas aí seria privilegiar o Bottas. Mas aí contra o Hamilton. Mas aí o primeiro... Eu não vou fazer o meu comentário baseado nos nomes dos envolvidos. Não vou dizer aqui que deveria ter posto pneu branco porque era duro para fazer todas as voltas, ou esse aqui errou com aquele, ou não podia ter feito isso, ou que a premissa parte de qual pneu foi colocado. Não vou falar também sobre isso, pulo essa parte. Houve um momento na prova, e é aí que eu vou me apegar, em que havia uma condição real do Hamilton não fazer a parada. Não e eu me certifiquei muito tecnicamente antes de tuitar sobre isso. Até coloquei links lá no meu Twitter. Não há nenhuma garantia de que o pneu ia acabar, não teria como, é impossível, a Pirelli não recomenda, porque a Pirelli tem um número de voltas que ela recomenda para cada pneu. Quando esse limite é excedido, a equipe está assumindo um risco, que é um risco até no mais extremo da palavra, né? Um risco à segurança, não apenas ao resultado que ela está buscando. Não havia isso, não havia nenhuma não recomendação. O Hamilton tinha os rádios, inclusive, dele, dizendo: esse pneu não está ruim. Esse pneu não está... Dá para ficar aqui. E a Mercedes optou por não ficar, por não seguir, por não deixar. Aonde eu divirjo do Banniman, e eu vou divergir sempre quando o esporte for atacado, porque Banniman colocou o lado empresarial e o lado esportivo. O ouvinte do café já está cansado de saber, é função para mim do jornalista defender o lado esportivo. Porque se o jornalismo passa a defender o lado empresarial, não há uma linha de defesa em favor do esporte. O automobilismo, eu gosto muito de dizer essa frase, até porque é uma frase muito bonita, né? O jornalismo é a última linha de defesa do público. Isso, Fórmula 1, política, em termos econômicos, em termos do que seja, em termos de governabilidade num país, a imprensa é uma linha de defesa. Se a empresa cede, aí eu vou citar Milor Fernandes. Né? Quem se curva diante dos poderosos mostra o traseiro para os oprimidos, que é uma frase do Milor Fernandes que tem absolutamente a ver com o jornalismo. Tudo isso, apesar de tudo isso, eu acho que o Banniman já deu a resposta que eu uso contra o argumento dele. O campeonato está encerrado. O campeonato está encerrado na prática. A Mercedes, se não cravasse em Suzuka, seria no México o campeonato de construtores e o campeonato de pilotos. É isso que é o problema.
É isso que me assusta mais. Porque não é mais questão de resultado. Temos que buscar o nosso resultado pela pressão, pelo dinheiro que gastamos. Não é. É filosofia de trabalho. A Ferrari não tem chance no Mundial de Pilotos. Não tinha há muito tempo. E orquestra largadas, orquestra paradas em Singapura, orquestra seja lá o que for. Orquestra vácuo. Tudo bem, o vácuo todas fizeram em Monza. Não é uma coisa antidesportiva, mas orquestra. Não há mais, e isso é o que me assusta em todo esse caso, não há mais a justificativa de precisamos ganhar um campeonato. Ela não se justifica mais, porque não é mais só apenas sobre isso. É sobre um modo de trabalhar absolutamente avesso ao risco. Não podemos correr risco nenhum, em hipótese nenhuma, em situação nenhuma. Esse é o pensamento que mata o automobilismo. Porque o Hamilton poderia ter ficado na pista. Não seria um absurdo. Só que o que aconteceria se o Hamilton ficasse na pista? A primeira coisa a acontecer seria um encontro Bottas e Hamilton. Que provavelmente seria muito desfavorável ao Hamilton. Provavelmente com uma condição de pneu que nem colocaria ali a questão em risco. Tão arriscada assim. No sentido de, nossa, lá, vão se degladiar, como acontece em muitas provas da Fórmula 2, né? Um vai por um caminho de pneu, o outro vai para o outro, e é quase que matematicamente certo que, faltando um número de voltas, eles vão se encontrar na pista. Embora na Fórmula 2, muitas vezes em condição desigual por causa dos pneus. Isso é o que mata, para mim, o Banniman. Isso, para mim, é o que é o automobilismo que perde. É o público que perde, porque a Mercedes poderia muito bem Gente, isso é uma coisa que é muito importante deixar clara. Nós não temos irresponsáveis na Fórmula 1. Por mais que se odeiem Leclerc e Vettel, eles não vão bater um ao outro. Por mais que se odeiem Hamilton e Bottas, o que não é o caso, eles não vão bater um com o outro. Por maior rivalidade que existia entre Verstappen e Ricardo, eles não bateram de propósito. Eles bateram lá no Azerbaijão. Depois de 39 voltas de extremo espetáculo. Eu costumo dizer, extremo espetáculo. E várias vezes eles brigaram na pista. Um dia bate. Um dia acaba batendo. Rosberg e Hamilton um dia bateram. O que se perdeu com o acidente de Rosberg e Hamilton? Aonde foi manchada a história da Mercedes? Qual campeonato já foi perdido? Eu vou usar aqui uma frase. Quem que foi, Raposo? Um dos convidados nossos? Não sei se foi eu acho que foi o Will Bueno, não sei quem foi, meu Deus, posso estar sendo super injusto aqui, que falou uma vez uma frase aqui. Nenhum piloto nunca se feriu por uma disputa de posição. Nenhum piloto nunca machucou o outro por um jogar duro contra o outro na pista. Eu transfiro esse pensamento. Não sei se foi ele, foi, Raposo, enfim. Depois você me ajuda a lembrar. Sua memória proeminente. Que campeonato foi perdido por causa de... vamos falar de 86. Eu sempre falo 86, se os pneus não estouram, a Williams não perdia aquele campeonato. De Mansell e Piquet. Não perdia. 2007, por favor, né? Por favor. Dizer que Hamilton e Alonso não foram campeões porque brigaram um contra o outro é absolutamente fora da realidade, tendo acontecido o que aconteceu em Interlagos. Porque, mesmo que não se suspeite de nada em 2007, um carro ficar uma volta inteira andando em segunda marcha e depois recobrar a sua energia. Enfim, o campeonato ali tem várias razões para ser discutido. Não é o caso. A Mercedes já tem o campeonato nas mãos. Então, é isso que eu estou dizendo. É a filosofia de trabalho que a gente poderia ter tido um grande prêmio do Japão com um final emocionante. Por quê? A gente poderia ter visto um Hamilton e Bottas durado uma curva, duas, mais uma ultrapassagem pela vitória, e muita chance de ter um Hamilton e Vettel com o Hamilton com a vantagem da posição na pista. O medo da Mercedes, para mim, tirou dela uma possibilidade de uma dobradinha que você não pode dizer que não existiria. É impossível você chegar e dizer, não, existe aqueles que sabem tudo de Fórmula 1, né? Sabem tudo que vai acontecer, sabem tudo que vai acontecer, sabem tudo. Mas quem tem um pouquinho de ponderação, não tem como cravar que o Hamilton seria ultrapassado por Bottas e Vettel. Não tem como cravar. Acho até que o Bottas passaria, tecnicamente, sem nenhuma facilitação. O Vettel já não sei. Então, eu acho muito triste ver que uma equipe, mesmo já ganhando o campeonato,
Eu prefiro ver, Raposo, para jogar para você agora. A gente vive no Brasil um pensamento que é muito atrelado a futebol e outros esportes, que é assim, ganhou, não se pode criticar. As manchetes têm que ser de parabéns, tem que ser de viva o Toto Wolff. Meu Deus, as cheerleaders do Toto Wolff devem estar em polvorosa nessa segunda-feira. E ele tem muitas no Brasil. Mesmo? Tem. Nossa, tem quem elogia até o cabelo. É melhor não entrar em detalhes, mas enfim. Tem muita cheerleader do Toto Wolff no Brasil. A maioria fãs. Mas existe gente que aplaude tudo que ele faz. Como se não pudesse ser criticado. Então, me desculpem, mas nessa segunda-feira, em que a Mercedes é campeã do mundo pela sexta vez, faz a maior dominação da história, nunca uma equipe ganhou 6 campeonatos de construtores e 6 de pilotos juntos seguidamente. Eu, como prefiro mais corridas do que campeonatos, infelizmente me sinto na obrigação de chegar aqui e lamentar uma corrida empobrecida por um pensamento robótico, por um pensamento engessado, Raposo. Fábio Campos. Ele jogou com o que ele tinha nas mãos, não é realmente legal, mas talvez faltou também. O Hamilton tinha condições de peitar ali, né? Que ele já estava na pista com um pneu que duraria. Você toca num assunto muito pertinente, que eu também tuitei muito sobre isso hoje. É incrível, Raposo, e agora farei uma pergunta simples para não me estender. É incrível como os pilotos hoje participam pouco, tem pouca voz ativa no que diz respeito à estratégia. É incrível como a liberdade do piloto de falar assim, não, vou ficar, gente, vou arriscar. Não existe. O piloto é quase que obrigado a obedecer tudo que vem do box. Discutam isso, vocês dois, por favor. Discorram. Na verdade, eu acho que o Hamilton estava investindo em 2020. Como assim? Deixar o Bottas satisfeito, feliz, contente. Mas isso muda o 2020 dele? Pode ser que o Bottas se revolte, ainda mais que tem um contrato só de um ano. De repente, chega no final do ano, vai que a Ferrari erre menos no ano que vem, chega numa disputa e o Bottas já sem lugar, pode ser que o Bottas se revolte com tudo que aconteceu com ele no passado e, sei lá, não seja tão colaborativo. Então, acho que o Hamilton estava fazendo um investimento no futuro. Vamos investir aqui no Bottas, deixar ele feliz da vida, sorrindo, troféuzinho de primeiro lugar, vamos ceder, abrir mão disso aqui, fazer o que a equipe está pedindo. A gente ganhou o título no México, mais tardado nos Estados Unidos. Tomara que chegue no Brasil, mas acho bem remota as chances. E para mim foi isso, o investimento que ele fez. Bottas saiu feliz, a equipe saiu feliz, todo mundo feliz. Mas eu te contra-argumento com uma coisa. Ele passou o ano inteiro, você fala que a vitória o acalma. Ele passou 2018 inteiro sem ganhar e voltou 2019 cordeirinho, como sempre, Raposo. Voltou cordeirinho, não. Você viu a barba que ele fez? A cara de mal? Verdade, toda... sem dúvida. Aliás, então, reportagens pós-Austrália, eu até retuitei sobre isso semana passada. Reportagens pós-Austrália. Vettel 2.0, novo, baseado em uma corrida. Enfim, vai você, senão o âncora corta o meu microfone aqui com razão. Eu não tinha pensado nesse ponto. Eu acho que o Raposo levantou uma questão aí que eu acho que é bem válida, né? Ele tomou um tombo aí do Rosberg, né? Porque ele também fez a mesma coisa, teve aquela sequência de N vitórias, né? Com o Rosberg, depois ele acabou sendo campeão. Mas eu acho que o Bottas não é metade do que foi um Rosberg. Ele pode sim tá capitalizando lá para 2020 para conseguir mais um título. E você já viu algum... Mas você dando vitórias, vou contra-argumentar o Raposo de novo. Você dando vitórias para um piloto, você está abastecendo esse piloto. Você não está diminuindo esse piloto. Foi exatamente o exemplo que você citou, é ótimo. O Rosberg emplacou 3 vitórias no final de 2015, foi no embalo e ganhou 4 no começo de 2016. Absolutamente decisivas para o seu título. Mas como eu falei, o Rosberg, o Bottas não é metade do que Mas o Rosberg também não era o que era. Ele também se tornou o que ele se tornou. Vai que o Bottas se torna alguma coisa. Eu acho difícil. Aí a gente tá entrando no achismo, né? Não, eu também. Até porque a raridade do que aconteceu com o Rosberg está na história da Fórmula 1. Aquilo é muito raro, né? Sim, exatamente. E outra coisa, qual foi o piloto que bateu palmas para o rival que estava sacolando ele? Ou seja, estava dando trabalho? Difícil.
Um piloto, ele vai querer um cara que, sim, que levante para frente, mas ele quer superar o outro. E o Bottas tá ali, assim como tinha o Weber também, na época com Vettel e Weber, sempre enaltecendo, né? Depois do Multi 21 foi um pouco diferente, mas Alonso e Massa, sempre, né? Alonso, né? Nossa, o Massa é tão legal, tão bacana. Por quê? Porque o Alonso colocava o Massa no bolso, porque o Vettel colocava o Weber no bolso. E é a situação que se tem na Mercedes hoje. É legal, porque o Bottas é um piloto competente, tira ponto dos outros, fica lá em segundo, terceiro, tá sempre no pódio, ajuda a equipe e não toca no Hamilton. Né? O que a gente viu foi um brilhareco aí, 2, 3 corridas no começo do ano, depois ele cortou a barba, cortou os poderes de sanção, e é o Bottas de 2, 3 anos ainda, é o mesmo Bottas que a gente conhece. Então eu acho que tem um pouco de lógica, sim. Eu acho que pode estar lá dando aquele, olha, vem aqui que eu tenho um biscoito para te dar, e chega lá, depois ele te toma. Eu acho que faz sentido. O que eu acho muito interessante, aliás, eu vejo o Bottas cada vez mais parecido com o Rubens Barrichello. Cada vez mais ele é um Rubens Barrichello na Mercedes. Muito exatamente pelo que você falou, Banho. É bom, é tecnicamente capaz, consegue ganhar corridas, não consegue ganhar o campeonato e não incomoda o balanço da equipe. O Barrichello até fazia mais barulho para a mídia, mas no final era isso. O que eu acho que fica válido da resposta de um trecho para Instagram, Raposo, o que eu acho que é muito legal e que vale até pegar a frase do Raposo talvez para o Instagram, é a possibilidade do Hamilton, a nulidade da voz do piloto em termos de estratégia nas corridas de hoje, porque o Hamilton claramente ficaria com aqueles pneus, desceu do carro, falou até um palavrão quando se referiu à própria estratégia. E é surpreendente como um piloto de Fórmula 1 hoje parece uma peça quase que muda. Muda no sentido de mute mesmo, não de mudar, de mutar. No sentido de que, gente, eu quero mudar a minha estratégia. Eu quero arriscar por minha conta e risco. O campeonato já é nosso. Não existe isso na Fórmula 1. É tudo robotizado, é tudo pré-planejado e inclusive uma informação a respeito desse final de semana, tá, gente? As equipes não puderam fazer, pela falta de tempo, por não poderem ir para Suzuka no sábado. Ninguém poderia entrar ali, ligar os computadores, ficar trabalhando, não poderiam. Fizeram reuniões de hotéis, teve que ser tudo assim. As equipes não puderam fazer as simulações de prova que elas fazem. E o número de provas que as equipes simulam passa de 1.000. Chega a 1.000. Não estou falando por falar. Passa de 1.000 o número de simulações que as equipes fazem para definir estratégia. Não puderam fazer, não tiveram tempo, porque elas fazem sempre depois do qualifying, porque elas precisam da posição de largada para fazer a simulação. As simulações são completamente diferentes se o cara larga em primeiro, no meio do grid ou em último. Como não tinha tempo, tinha só algumas horas, aí, Raposo, para sua sugestão, tem um argumento a favor. Elas não puderam fazer as simulações de corrida, que chegam às milhares. Ou seja, cada vez mais é robotizado, cada vez mais é automatizado, cada vez menos humana, até na hora em que os computadores não funcionam, o piloto parece que não tem voz para simplesmente dizer, vou arriscar, gente, vou por esse caminho. Quantas corridas de Fórmula 1 nós vimos na história serem ganhas, serem mudadas? O Bruno Aleixo até lembrou no Twitter hoje a vitória do Barrichello em 2000, em Hockenheim, a primeira dele, belíssima, em que ele vira e fala, vou ficar. E o Ross Brown fala, você vai ficar mesmo? Se você fizer isso que você está fazendo, você ganha a corrida. A genialidade daquela vitória está na mudança no meio do caminho. Hoje não existe mais isso. É lamentável, na minha opinião. Fábio Campos, é o jogo. A gente vai continuar aqui debatendo, batendo nessa tecla quando acontecer, mas eu não tenho muito mais esperanças de que mudanças acontecerão. A não ser quando... Você é um pessimista, né? Você está se mostrando, inclusive, edição após edição, um grande pessimista. Isso me preocupa em você. Uns chamam de pessimistas, outros de realistas. Não acho. Você está entregando. Não, nenhum de nós está negando a realidade. Quando você fala realista, parece que você está dizendo que quem é contra... Não, a realidade está aí. Nós estamos vendo. Uma coisa é você só defendê-la ou posicionar-se contra ela. Não me posicionei a favor, só falei que eu não vejo muito luz no fim do túnel.
com relação a essas questões. Enquanto não houver nada realmente punindo as equipes, elas trabalharão para que o budget continue aí. Você hoje está dando saudade do Diogo Gomes. Você está fazendo a gente ter saudade do Diogo Gomes. Teaser, budget. O Marcelo Cesarino diz o seguinte, senhor Ricardo Bânima Soares. Pois não. Falou-se muito do álbum em quarto, mas ele ficou 46 segundos atrás, muito fraco. A Graziella também fala, né? O álbum, ainda não entendi porque puniram o Leclerc por jogar o Max para fora da pista e não puniram o álbum por fazer o mesmo. Os comissários da FIA, este final de semana, estavam de brincadeira. É hora da gente falar da Red Bull, que chegou lá prometendo potência, motor, etc e tal, que combustível, etc e tal. E que no final, Ricardo Bânima Soares ficou onde ficou. Culpa do Leclerc, né? Como se ele fosse não, senhor. A culpa. Não, cara, senhor, eles tomaram meio segundo no Qualify. Segundo. Eu tô sendo sarcástico, cara. Não, a Red Bull fez aquele estardalhaço todo, né? Eu acho que não tem nem muito o que dizer do que vergonha, né? Já vinha do campeonato, eu acho que mostrou para a McLaren que sim, pelo menos essa versão do motor é muito boa, né, da Honda, tinha tudo para fazer algo bacana. A gente pode dizer que o Albon ali, olhando na tábua, tá, pô, um P4, pô, legal, pô, conseguiu pontos, mas foi uma apresentação muito aquém do que eles planejavam ser e do que deveria ser, na verdade, né? Não sei se o Albon foi fraco, ele foi apagado, ele fez o que ele poderia fazer, né? Então eu não vejo a apresentação dele como fraca, não. Eu acho que foi mediana, né? Infelizmente a gente teve o Verstappen aí que não pôde mostrar o que ele poderia fazer e fazendo o balanço a Red Bull não foi, com pontos ou não foi para Suzuka, mas eu acho que o público japonês está feliz com o rendimento no motor Honda na Red Bull. Acho que foi um casamento muito bom. E falando dos comissários, o Tom Christensen, se não me engano, estava lá. Sim, né? Então, mostrado, sim. Eu acho que eu não vejo toda essa problemática das punições ou não punições. Eu acho que foi equilibrado. Eu odiaria ter um VAR lá olhando nos milímetros se foi, se não foi. Eu acho que foi bem ponderada as punições. Não vi eu não teria reclamação sobre punição nessa corrida, não. Fábio Campos, queremos te ouvir sobre Red Bull. Rapidamente, então, vou até citar aqui o João Cruz, mandou uma mensagem para mim no Twitter, até colocando uma questão assim, veja que interessante, pontuação da Red Bull, Verstappen e Albon 38, Verstappen 31. Isso assim, desde que o Albon, né, só explicando, desde que o Albon chegou à Red Bull, né, foi promovido para a Red Bull. Então o Albon teria 38 pontos e o Verstappen 31, que é um excelente exemplo. Eu gostei da mensagem dele, que é um tom, claro, que sarcástico, porque o Albon não está andando igual o Verstappen, apesar de que eles terem feito o mesmo tempo na classificação, que é algo raro na Fórmula 1, e é interessante quando acontece, né? Pilotos fazendo exatamente o mesmo tempo, mas não reflete a realidade constante da equipe. O Verstappen é muito mais rápido, o Albon ele está sendo o que ele é, não é um super piloto, acho que não vai ser. É um cara que briga roda com roda, a gente já falou isso aqui várias vezes. Quantas vezes a gente já falou isso, né? De Fórmula 3, de Fórmula 2, GP3. E inclusive ele teve um roda com roda com a McLaren, foi o Lando Norris, né? Se eu não estou enganado, né? Então, a questão da Honda, essa é a curiosidade da Red Bull, né? Que números, por isso que eu quis citar o negócio do João Cruz aqui, o Twitter do João Cruz, porque mostra uma coisa que a gente já defende aqui há muitos anos, né? Performance é uma coisa, resultados são outras. O Albon tem resultados melhores do que o do Verstappen nas 4 ou 5, né? 5 corridas, né? Que ele está na Red Bull. Tem resultados melhores, mas não tem performance melhor. Então é sempre bom pegar casos. Eu adoro tuitar isso. Quando há um caso de número que você fala, nossa, mas que não tem nada a ver com a performance.
Porque tem gente que no Brasil muito, né, analisa muito a questão dos resultados, né? O resultado é esse, então tá aqui, acabou. E performance é muito mais difícil de ser analisado. Sobre Honda, então. Eu acho assim, ela não render, eu até acho que é aceitável. Poxa, chegou e se preparou para Suzuka e não rendeu. Veio com combustível novo, o combustível não funcionou. Essas coisas eu acho até que são né, claro, é uma decepção, mas acontecem. O que me preocupa é uma coisa que eu já venho batendo na tecla há um tempo, é a incapacidade da Honda de, com o mesmo número de motores das outras, se desenvolver. A Honda precisa sacrificar grandes prêmios em prol de outros. A Honda trocou todos os motores na Rússia, dos 4, para chegar potente em Suzuka. Ou seja, sacrificou um grande prêmio, e eu vou dizer de novo, para mim, corridas são mais importantes do que campeonatos. Ela se matou numa corrida para não adiantar nada. A incapacidade técnica de, mesmo trazendo novos motores, isso para mim é que é preocupante. Se fosse só um upgrade normal, como vem fazendo Ferrari, Mercedes, enfim, olha, vem aqui o novo motor, o novo motor não é tão bom, precisa melhorar, mas enfim, acho que é mais parte do jogo. Agora, vai sacrificando, ou seja, ela está trabalhando com mais, ela tá colocando mais motores na roda. Imagine se Mercedes e Ferrari estivessem fazendo isso. Né? Talvez o campeonato estivesse até melhor, né? Porque elas estariam tomando mais punições. Mas imagine se Mercedes e Ferrari, não, vamos atualizar e vamos pagar 10 posições, vamos para o fim do grid. Abraço para o Shinozaki falar nisso. Enfim, é nosso apoiador. A Honda está usando uma carta que as outras não usam. E mesmo assim não consegue. É só isso que eu queria dizer. Isso que é lamentável, e esse é o grande vexame de Suzuka. Porque tá no 4º, 5º motor no ano, se eu não estou enganado. O Kvyat, se bobear, tá no 6º, porque troca motor quase toda hora. E mesmo assim não avança. Isso é que é... E olha, termino com um pensamento, tá? A Honda está decidindo, como várias outras, mas a Honda muito, com diretores lá na pista em Suzuka, o que talvez seja até mais grave, se ela fica na Fórmula 1 ou não. E não consegue um resultado desse em casa, que peso isso pode ter? Raposo, se você for encerrar o programa, antes de você encerrar o programa, aliás, o Ricardo Banniman não sai daqui hoje. Não vou encerrar ainda. Ah, tá bem. Porque o Banniman não sai daqui hoje sem falar sobre por que ele mudou de setor, nem que eu tenha que gravar um expresso intitulado Por que o Banniman mudou de setor. Nossa. E eu quero falar uma frasezinha sobre 2021 antes do programa acabar, viu, Raposo? É uma frase só, não fique preocupado. Eu quero pontuar aqui 2 e-mails que chegaram antes do Banniman falar. O Guilherme Miranda diz o seguinte: olá, pessoal do Café, descobri o podcast nessas últimas férias de verão da Fórmula 1 e estou gostando muito do conteúdo. E para constar, este é meu primeiro e-mail que mando para vocês. Podemos já considerar o Muito bem-vindo, Guilherme, muito bem-vindo. Tem um ouvinte, Raposo, que fala que começou a ouvir por causa do Eilor. Depois tem que pegar o nome desse ouvinte, que inclusive eu tinha que agradecer aqui, agora me fugiu o nome de quem é, depois eu vou procurar. Mas, por favor, siga. Podemos já considerar o dominó da Mercedes o maior da história? Contando que para a temporada que vem a equipe não demonstra que irá piorar? E com as possibilidades de alinhamento de calendário entre os continentes para a temporada 2021, vocês acham que os custos da categoria irá ficar mais barata e atraente para outras montadoras? Fábio Campos, responde. Só calendário não resolve, mas é uma boa pergunta. Ele contribui. Mas não adianta se fazer um calendário mais organizado, né? Assim, vamos só para a Ásia. É impossível fazer. Como é que é o nome dele, Raposo? Me fugiu aqui. O Guilherme. Guilherme. É impossível, Guilherme, você fazer assim, vamos só para a Ásia, depois vamos só para a Europa, depois vamos só para a América. Ela até se aproxima disso, né? Por exemplo, agora ela vem para a América para fazer as 3 daqui, deste continente. Mas a Austrália tem que ser... A Austrália podia estar perto do Japão, não pode, porque tem que ser em março, porque é quando a cidade está numa época de festivais, de festividades, enfim. Singapura tem que ser em setembro, porque é um mês do país, que o país quer divulgar para o mundo, usa o mês. Enfim, outras cidades, Montreal tem que ser no meio do ano, não pode juntar com os Estados Unidos no final do ano, porque neva em Montreal. Montreal você tem que pegar ali uma janelinha de calor. Então cada país tem a sua necessidade, tem o seu interesse. Você em teoria está certo, isso melhoraria. Mas não adianta você fazer isso, Guilherme, e se você continuar com um carro super caro, com bilhões a serem gastos em desenvolvimento, com peças podendo serem inseridas no carro a cada final de semana. Enquanto você não cortar isso, continua sendo caro. Então, o calendário ele poderia ajudar, você está certo, mas só ele não resolve. Ele precisa de uma mudança no carro e nessa estrutura de desenvolvimento que empobrece
que só favorece, melhor dizendo, as equipes ricas e faz as equipes pequenas serem cada vez mais pequenas. Mais pequenas existem? Mais pequenas não existem, né? Menores, para falar o português correto. E o outro e-mail que a gente tem que pontuar aqui é do Jorge Júnior Moreira Antunes, que diz o seguinte: o que foi esse gráfico de condições dos pneus? A ideia foi excelente, mas a execução terrível. Por que a execução foi terrível? O pior foi mostrar o Hamilton com 70% de pneu e logo em seguida ele parar para realizar a troca. Espero que ele se melhore este gráfico em específico, pois achei a ideia sensacional. E aí ele pergunta, Fábio Campos: qual gráfico vocês sentem falta na Fórmula 1? Que bela pergunta, hein? Essa é para pensar. Não, primeiro só uma coisa, enquanto eu penso. Posso? Pode, mas só uma pergunta. Teve isso mesmo? O gráfico mostrou 70 antes do Hamilton entrar? Eu acho que ele já estava com menos, ou eu estou enganado? Eu não estou me lembrando aqui, como o ouvinte parece ter mais certeza do que eu. Eu tenho na minha mente que foram 80% e não 70%. Eu vi outro lugar falando ali, de 70% também, mas eu lembro que quando ele parou era 80%. Não, eu tenho na memória a imagem dos 80%, o pneuzinho ali com os coloridinhos. Mas isso foi bem antes dele, foi na hora que ele entrou? Será que não há uma distância? Vou até rever isso, hein? Mas enfim. Mas responde aí, Bunny, a pergunta dele. Olha, um gráfico que muita gente desceu o pau, eu achei muito legal, se não me engano foi esse ano passado, que eles fizeram, ao invés de fazer o setor 1, 2 e 3, eles fizeram pedaços de setores que você tinha uma medição dentro do setor. Não sei se eu fui claro, mas não sei se você... sim, você tinha microtrechos, né? Isso, exatamente. Eu achei aquela ideia só muito na Austrália. Legal. Só na Austrália esse ano. Eu achei muito legal aquilo lá, porque te dá uma... Hoje eu acho que meio que substituíram por aquela distância dos carros, né? De X tempo, eles colocam lá o gap entre um carro e outro e vão movimentando, que eu achei também muito legal. Você poderia dizer para quem não sabe inglês? Que você... A distância entre um carro e o outro, entre um objeto e o outro. Mas eu sinto falta daquele gráfico, eu acho que foi ideia muito legal e, como você falou aí, bem lembrado, foi só na Austrália esse ano aí. Já deu tempo para pensar, ou senhor? Não deu não. Porque o Raposo é um cara sempre ligado em gráficos, informações, é quase um engenheiro de Fórmula 1. Quero ouvir dele qual gráfico ele sente falta. Quase engenheiro de Fórmula 1. Eu gosto daquele da MotoGP que mostra a velocidade do cara da frente, que é um interessante. Estou pensando em outras categorias aqui. A NASCAR, quando faz aqueles balãozinhos de mostrar quem é quem, talvez pode ajudar um pouquinho mais a galera leiga e tal, assim, que não sabe. No meio da disputa, assim. Cara, aquele da NASCAR é legal, eu só vejo na NASCAR, isso eu não consigo imaginar. Mas é porque é oval, né? Ele é muito bom em oval, que você tem ali os dois, a câmera vai girando com o carro e aí você vai fixando ali no pontinho Na Fórmula 1, que a câmera faz mais ou menos o sentido de chicote, né? Vem da esquerda para a direita, como se fosse um jogo de tênis. Não sei se esse gráfico daria certo, não. Você vê que eu não consegui pensar, enfim. Será que eu posso responder ele na semana que vem? Eu juro que eu vou passar a semana lembrando de gráficos, pesquisando telas, pegar uma corrida antiga aqui para colocar aqui e ver uma imagem. Cara, se você não responder, se você não responder, cara, o André do Pau vai te dar uma paulada. Vai fazer jus ao nome, né? Não, mas eu quero pensar mais, eu quero lembrar de algum gráfico. Sabe quando você tem assim na sua cabeça assim, não, peraí, tem algum, que eu vou lembrar de algum, mas ele não vem na cabeça? Semana que vem eu prometo que eu trago aqui vou pensar em algum gráfico que eu sinto falta. Porque ele existe, mas ele não tá vindo na minha cabeça agora. E o tempo do programa já tá estourando e o Raposo vai daqui a pouco soltar os cachorros. Agora é hora do Bunny mudar a explicação dele, então. Depois eu vou falar um pensamento / informação sobre 2021. Pô, primeiro, obrigado por estar valorizando tanto assim o meu movimento do G pro A. Não, claro que nós estamos valorizando, é um absurdo. Você assistia a corrida com a gente, você participou dos protestos de 2016, que foram ao ar pro mundo. A Fórmula 1 filmou o que você e o Raposo começaram a puxar, que foi o dedo para baixo naquela corrida que não relargava. Você estava envolvido na história do setor G e você mudou pro setor A. Eu, sinceramente... Vossa Excelência também, e eu arrisco aqui cortar os dedos do Raposo,
que eu acho que foi o senhor que começou aquele movimento que incendiou o autódromo inteiro, que foi o dedo para baixo. Não sei se eu comecei. Eu lembro do Raposo dizendo a hora de fazer. Lembro do Raposo gritando, não, vamos fazer quando... Eu não sei se ele falou quando o carro tá perto ou quando o carro tá longe, pro som ecoar. Eu lembro do Raposo coordenando a arquibancada. E nós não estamos brincando, não, gente. Começou ali no meio de nós e quem viu a corrida de 2016, aquilo se estendeu para a arquibancada. Por isso que a gente tem orgulho desse momento. Quer dizer, a gente, não todos nós, porque tem algum de nós aqui que simplesmente rasgou essa história dele. Olha, eu vou dizer que nesse ano eu também não iria, mas eu acabei ganhando os ingressos para o setor A. Isso. Café com Velocidade, a gente fala a verdade, não vem com essa história. Então, mas é verdade, mas casou com duas coisas. Eu sempre critiquei, sabe aquele cara que comeu o quiabo, que nunca comeu o quiabo, mas não gosta do quiabo? Fala, nunca experimentei, mas eu não gosto. Eu vou até o setor A e vou comer. Estou infiltrado lá no meio da galera lá do Rubens, da Débora, para poder falar mal com propriedade e no ano que vem trazer aqui para vocês, falar, não, realmente o setor G é o setor imbatível de Interlagos. Mas o Vinícius já fez Deus, isso. Que político esse Vinícius, rapaz. O cara pode concorrer a algum cargo no Brasil. E que político ele foi agora? Não, eu vou lá para falar vou lá para falar mal. Vai ficar lá bebendo com o Valese, curtindo lá com o Del Valle, rindo lá com o Rubens GP Neto. Enfim, mas são pessoas se divertir. Ainda bem que você vai se divertir. Apenas eu quero que o senhor diga a verdade e fale assim, ó, eu os troquei por uma turma melhor, fiz um upgrade. Problema de ter ganho o ingresso, você resolvia no portão de Interlagos. Você vende o ingresso do setor A rapidamente, porque todo mundo fica lá fazendo isso, dá a volta, compra o ingresso do setor G com o dinheiro que você vai ganhar do setor A. Era facilmente resolvível. Eu nunca os trocaria. Eu apenas estou agregando ao meu coração o setor G e o setor A. Imagina que eu trocaria vocês nunca. Cada pecinha dessa fotosfera tem uma suíte presidencial no meu coração. Eu não faria essa troca nunca. Ele não trocaria, mas ele dividiria, no sentido de que... ele não trocaria, gente, mas ele vai pro setor A e não tá nem aí pro setor G. Assim. Só isso. Ele não trocaria, mas ele já trocou. Só isso. Ele não trocaria, trocou já. Ele não trocaria, ele trocou já. Posso falar a frase de 2021, Raposo? Que absurdo. Por favor. Diga aí. Pro ouvinte pensar na cama, hein? Frase do Christian Horner que me estarreceu esse final de semana. Diz ele que Boris Johnson está mais perto de um acordo do Brexit do que a Fórmula 1. Acordo sobre 2021. Com essa eu encerro o Café com Velocidade. Repita, por favor, foi muito rápido que você falou. Eu buguei aqui. Boris Johnson, o primeiro-ministro da Inglaterra, está mais perto de conseguir um acordo para o Brexit do que a Fórmula 1 de chegar a um acordo para 2021. Quem acompanha o Brexit remotamente sabe que aquilo ali não tem volta. Aquilo ali é um beco sem saída. Diz o Christian Horner que o Brexit está melhor para negociar acordo do que a Fórmula 1 de chegar a um acordo sobre... Claro que ele falou brincando, mas no fundo dessa brincadeira há uma terrível verdade de que não há acerto por enquanto. Tomara que a vontade de Liberty prevaleça. Dessa forma, a gente encerra esse programa e você acertou o Hugo Montinho que tinha mandado aqui. Fábio Campos, sobre 2021 tem alguma novidade? Então, sem querer, você acertou aqui a resposta de um ouvinte. A novidade é um encontro em Paris nessa semana que vai ser a última oportunidade deles resolverem frente a frente, olho no olho, porque é quando as coisas têm que ser resolvidas, vai ser essa semana em Paris. Depois, só por e-mail. E aí sabe-se lá o que muda quando não se está frente a frente. E a gente encerra por aqui o programa, pedindo para vocês, para daqui nos sigam nas redes sociais, o Instagram está aí movimentadíssimo diariamente com coisas novas, café _ com _ velocidade, nos segue lá. Ouvido muitos elogios, inclusive. Exatamente. Gente falando que está gostando do seu trabalho lá, que é o seu trabalho no Instagram. Então, sigam a gente por lá para saber mais novidades do Café com Velocidade. Ricardo Bodemo Soares, muito obrigado. Quem quer escutar o Auto Radio... Obrigado nenhum. Não tem obrigado nenhum. Bom, para escutar as pessoas que realmente importam dessa bancada aqui, você pode escutar o Thiago Raposo falando sobre música. Olha só, o cara não entende só de automobilismo, mas entende de música também. Diferente de um cara aí que está aí do lado aí do Raposo, que acha que Beatles é a melhor banda de Liverpool. Lá no autoradiopodcast.com.br você me encontra a mim, o Raposo, o Valese, o Marcelo e o Fabioca falando sobre automobilismo e música, muito mais sobre automobilismo do que música ultimamente. Mas eu queria chamar aqui o seu Fábio Campos para que sim, o seu pedaço lá no Autoradio tá garantido, tá, cara? Ainda vou te convencer a fazer um programa sobre Beatles
Beatles, junto com o Elor, que é outro cara aí que é fanático sobre Beatles, mas eu vou tentar fazer um rally aí para ver qual é a melhor banda da Inglaterra, junto com o Valese também, que é outro louco que gosta de Beatles. Então é isso, meus caros. Muito obrigado pela audiência de vocês e a gente se vê semana que vem.